São 8 horas e 45 minutos. Nós vamos trazer uma entrevista diferente agora aqui no Jornal Gente. Para isso, eu vou chamar o nosso colega Guilherme Macalossi, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, que foi quem sugeriu para nós essa conversa e vai apresentar o nosso entrevistado. Macalossi, sempre bem-vindo por aqui. Tá frio aí no sul, hein? No Pulo do Gato hoje eu falei que estavam 10 graus no sul do país no comecinho da manhã. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís, aos nossos telespectadores e ouvintes. A gente está naquela estação do ano em que a gente começa o dia com alguns casacos e termina sem nenhum, né? A gente vai ficando que nem uma cebola aqui no Rio Grande do Sul. Mas o dia está lindo aqui na capital. É um dia de sol muito bonito. E vamos falar de pauta internacional, porque depois desse primeiro contato entre o presidente americano Donald Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva por telefone, o presidente americano designou o chefe da sua diplomacia, o secretário de Estado Marco Rubio, para ser o negociador direto com o Brasil. E vamos tentar entender o personagem com uma figura que o conhece bem. Nós estamos falando do nosso convidado, o cientista político Márcio Coimbra, que é CEO da Casa Política, e também com passagens pela Apex Brasil e pelo Senado Federal, além de uma longa trajetória em think tanks ao redor do mundo. Márcio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom dia. Macalossi, uma satisfação estar aqui com você nesta manhã e também estar aqui com o Pedro, com a Thaís e com o Cláudio para conversar um pouco mais e destrinchar esses assuntos da arena internacional. Márcio, deixa eu começar lhe perguntando sobre a origem do Marco Rubio. Ele é filho de dissidentes do regime ditatorial cubano. E me parece que a origem do seu perfil ideológico nasce daí. Considerando a origem política do presidente Lula e as conexões do PT na seara internacional na América do Sul, notadamente com partidos de esquerda, inclusive com muita simpatia pelo regime de Cuba, isso é um atravancador para uma boa relação das partes? Bom, vamos lá, Guilherme, vamos tentar entender esse cenário, porque ele tem duas frentes. A gente precisa primeiro entender o secretário Marco Rubio como ele é, uma pessoa com o seu histórico, que tem uma resistência muito grande com a esquerda em função do seu passado, em função dos seus pais serem dissidentes cubanos, em função dele ter sido eleito com essa plataforma na Flórida, eleito senador, né? Ele tem um forte apoio dentro dessa comunidade, dentro da Flórida, e isso sempre foi um tema muito importante para ele. Agora, em termos de Estados Unidos, a gente não pode colocar isso à frente daquilo que é determinado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, na qualidade de secretário de Estado, ele é menos o Marco Rubio e mais o secretário de Estado de Donald Trump. Então, a gente precisa entender qual a orientação do Donald Trump, porque o Trump é um líder que exige muita fidelidade e exige que os seus secretários tenham a mesma postura e tenham o mesmo direcionamento que ele dá da Casa Branca. Então, quando um secretário de Finanças, como Scott Bessent, ataca o Brasil, ou algum outro membro, ou o Lutnick na área no secretário de Comércio também, quando existe ali algum ataque em relação ao Brasil, este ataque ele é respaldado pela Casa Branca, assim como qualquer outra movimentação. Então, independentemente das posições que esses atores possuem dentro da política americana, no momento que eles estão nesses cargos, eles estão adstritos ao desejo e à política imposta e recomendada por Donald Trump no comando do Salão Oval. Márcio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Já conversamos aqui agora há pouco com o professor Paulo Rabelo de Castro sobre esse processo negocial, que deve ser muito duro, né, muito áspero,
como todo processo negocial mesmo, com toda negociação, mas é bom que aconteça, né? Aliás, é o que o Brasil precisa que aconteça. O que eu gostaria de saber é o seguinte, muito embora a gente saiba que, evidentemente, o secretário Marco Rubio vai obedecer, vai seguir as instruções que recebeu do presidente norte-americano, no caso particular dele e de outros líderes, de outros integrantes do governo atual dos Estados Unidos, ele tem, como é que eu diria, luz própria, né? Ele chegou, inclusive, a disputar primárias para ser candidato a presidente, etc. Ele tem posições muito firmes contra governos que eles consideram de extrema esquerda, como é o governo do Brasil. Por isso que eu queria saber em que medida o Marco Rubio vai influenciar, digamos assim, nessas instruções, ou seja, à medida em que ele receba as instruções do Trump, se ele vai ponderar ou se ele vai apenas obedecer, ou se ele vai, presidente, isso não, enfim, ele vai construir, digamos assim, essa pauta. E outra questão que eu gostaria que você comentasse é sobre o que os negociadores tradicionais do Itamaraty me falam, que é necessário que o primeiro desafio dos brasileiros, né, dos negociadores brasileiros, será identificar as demandas americanas. Eu gostaria de saber, com a sua experiência, que demandas seriam essas, né? O que é que os Estados Unidos querem do Brasil nessa negociação? Obrigado, Cláudio. São pontos muito importantes que você levanta aí com os seus questionamentos. Vamos lá, vamos organizá-los. Certamente o Donald Trump ele escuta muito os seus assessores, né? Ao contrário do que muitos pensam, a característica do Trump é de escutar sim as pessoas que estão em volta dele, exatamente as pessoas que ele confia. O Marco Rubio ele está numa posição muito especial como secretário de Estado. É o secretário mais importante do governo americano historicamente, né? Então ele é o secretário, digamos, número 1 de todos os outros que ocupam todos os outros departamentos, que são 15 nos Estados Unidos. Então, o Marco Rubio ele tem essa característica de ser um líder e de já ter também tentado a Casa Branca. Então, o que a gente enxerga dentro desse cenário? Ele é um postulante à sucessão de Donald Trump. Donald Trump irá escolher um nome entre todos que estão ali para ser aquele que irá sucedê-lo. E todos estão nesta corrida. Claro que o vice-presidente J.D. Vance é um claro competidor, mas Marco Rubio se coloca também de uma forma muito competitiva dentro desse cenário. Então é importante para a gente entender como ele se coloca. E essa postura dele em relação à América Latina pode influenciar muito Donald Trump, porque ele sabe que Rubio é um especialista em América Latina, que ele entende de Venezuela, entende de Colômbia, entende de Argentina, de Brasil, de todos os países que têm questões mais sensíveis com os Estados Unidos e pode, através desse canal, construir soluções que sejam relevantes para a política americana. Então, acredito que Trump irá ouvir Marco Rubio, sim, e que Rubio irá ser aquilo que Donald Trump determinar, mas ele será ouvido na construção dessa política. Trump tem essa característica, ele escuta os assessores mais próximos e as pessoas que ele mais confia. Agora, relativo às negociações que nós teremos com os Estados Unidos, elas estão avançando. Eu estou embarcando hoje mais uma vez nos Estados Unidos, hoje à noite, já tive outras vezes desde o início dessa e a história é sempre a mesma. A diplomacia corporativa brasileira ela assumiu um caráter que a diplomacia oficial não conseguiu fazer. Com os canais obstruídos por conta de uma pressão ideológica do presidente Lula até aqui, os nossos diplomatas em Washington, eles não tiveram acesso de alto nível ao governo. Então, pessoas que já trabalharam no governo americano e que hoje fazem esse tipo de interlocução para o setor privado, como é meu caso, foram acionados e começaram a criar canais alternativos
para construir este tipo de solução. O que Donald Trump tem como política? Ele tem como política uma reindustrialização dos Estados Unidos. Então, o que o governo brasileiro poderia fazer, por exemplo, que agradaria muitos americanos? O Brasil financiar a construção, por exemplo, de indústria brasileira nos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil apoiar a construção de uma fábrica de peças de reposição da Embraer em algum estado que fosse importante para o Donald Trump, como, por exemplo, a Pensilvânia. Isso é possível, isso é uma solução. Os americanos, desde o começo, enquanto a gente negociou com eles e diretamente com a Casa Branca e com o próprio Marco Rubio desde o começo, eles tiveram uma posição muito clara e a gente entende isso. Eles não querem que a economia americana seja afetada. Então, já que, por exemplo, 80% das aeronaves regionais americanas são da Embraer, eles não poderiam deixar sobretaxar as peças de reposição desses aviões. Então, a Embraer entrou numa lista de exceções. Assim como outros produtos que nós negociamos também entraram em uma lista de exceções, porque eles poderiam prejudicar a economia americana. O Trump não é bobo, ele entende de comércio, ele entende de negociação e ele sabe aonde o sapato aperta na economia americana e ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Quando a gente senta e negocia, a gente entende exatamente isso. Então, várias pessoas, assim como eu, têm aberto esses canais e eles têm sido fundamentais para a gente solucionar essa crise. E agora, com o governo abrindo mais um canal, que é o canal oficial, isso também ajuda as negociações que a gente tem também. E também as negociações que nós tivemos nas semanas e meses passados ajudaram também a destravar a visão do governo americano e trazer o governo americano à mesa e facilitar isso, essa composição com o governo brasileiro. Ô Márcio, dentro desse raciocínio, por que você acha que o café não entrou na lista de exceções? Thaís, porque o café ele tem substituto em outros países, né? A gente tem café etíope, café colombiano. Claro que o café brasileiro ele tem em muito maior volume, mas não são como peças da Embraer, que a gente não pode produzir, por exemplo, no Cazaquistão, por exemplo, ele não pode exportar peças de reposição para aviões da Embraer nos Estados Unidos. Ou como, por exemplo, o suco de laranja, que não é produzido na quantidade e não abastece os Estados Unidos na quantidade que nós abastecemos. Então, na verdade, o café é um dos candidatos a entrar em lista de exceção. Se houver aí uma próxima lista, o café deve entrar, é uma das coisas que a gente vem negociando e que eu acho que existe grande possibilidade, mas existem países que são concorrentes do Brasil na produção de café. E exatamente eles estão também pressionando para que as tarifas ao Brasil se mantenham e que eles consigam ter mais acesso ao mercado. Ô Márcio, você tem tratado diretamente com o Marco Rubio? Você já falou com ele recentemente? São interlocutores que tratam desse assunto com os representantes de empresários brasileiros que estão nesse diálogo, né, antes mesmo do telefonema de Trump para Lula. Você imagina, o que você pode contar um pouco do perfil dele a respeito desse momento que Brasil e Estados Unidos vivem aí uma crise diplomática por conta do tarifaço? Bom, Pedro, o que eu posso te dizer é o seguinte, o Marco Rubio eu conheço pessoalmente há bastante tempo, eu já apresentei o governo brasileiro e levei ele a conversar com o Marco Rubio já no passado, enquanto ele era senador, articulei essas conversas. Ele conhece demais o Brasil, ele é alguém que é muito simpático aos brasileiros, até porque existe um voto brasileiro na Flórida que é depositado no Marco Rubio, né? Muitos brasileiros lá são, na maior parte que estão na Flórida ali, são republicanos, e eles votam no Marco Rubio. Então ele tem uma base eleitoral brasileira, ele conhece bastante o Brasil, ele entende de Brasil, ele sabe do que a gente está falando, e ele tem uma posição muito clara, política, em relação ao país. Mas ele entende também que a gente está diante de negociações que são importantes. Eu estive com ele já no começo
dessa crise toda. Devo estar com ele de novo agora, e também com outros interlocutores que nós temos dentro da Casa Branca, assessores que são, e também pessoas ligadas diretamente ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e na Secretaria de Tesouro, na Secretaria de Comércio, são todas as pessoas que estão mobilizadas, mas eu quero que as pessoas entendam o seguinte: o Brasil não é o único player com os americanos, né? Talvez a gente se dê, claro, porque a gente está falando do nosso país, a gente se dê uma importância muito maior do que a gente tenha. Afinal de contas, existem vários outros países com peso também muito maior na economia americana com quem eles estão negociando, com quem eles estão lidando, como, por exemplo, a Índia e outros players que têm posições importantes geopolíticas, com peso geopolítico muito maior que o Brasil, e isso entra no tabuleiro. E países também que não cortaram relações diplomáticas tacitamente, né, com os Estados Unidos, como o governo Lula fez desde o começo. Então, eles já estavam na frente, eles já estavam negociando, eles já estavam criando linhas de contato diretamente com o governo americano, e isso ajudou bastante. Mas agora, com o Brasil restabelecendo um diálogo, acredito que isso possa fortalecer, em função disso que eu estou voltando a Washington essa noite, e a gente espera que a gente consiga destravar esses mecanismos, porque eles são muito importantes para a indústria, para o emprego no Brasil, e é isso que a gente visa, né? Que a nossa economia e os empregos brasileiros aqui não sejam perdidos. Guilherme Macalossi, deixo para você se despedir do convidado que você trouxe aqui para o Jornal Gente, Macalossi. Obrigado, professor Márcio. Esperamos aí que a viagem aos Estados Unidos seja proveitosa para o Brasil como um todo, e agradecemos a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Eu que agradeço, Macalossi, a satisfação e a honra de ser convidado para estar aqui conversando com vocês. Eu espero realmente que o Brasil consiga passar e vencer esse período difícil, e que nós possamos, a curto prazo, já conseguir uma normalização das nossas relações comerciais com os Estados Unidos. Deixo também aí o meu abraço para o Pedro, para o Cláudio e para a Thaís. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigada, professor. Professor Márcio Coimbra, CEO da Casa Política, falou ao vivo aqui no Jornal Gente. Faz um breve intervalo e volta rapidinho. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.